Peritos da área da alimentação estiveram reunidos esta semana em Roma, no Comitê Mundial de Segurança Alimentar, um fórum que discute e acompanha as políticas mundiais nesta matéria. Reporta à Assembleia Geral das Nações Unidas e à FAO. A CPLP esteve representada neste encontro pela Secretária Executiva, mas também através do mecanismo da sociedade civil do Conselho de Segurança Alimentar, o CONSAN. Joana Dias é um dos membros desse mecanismo que acaba de chegar de Roma. Bem-vinda ao Causa e Efeito. Afinal, de que se fala nesse encontro? Que resultados é que acaba por ter? Muito obrigada, João. É realmente um prazer enorme estar aqui convosco. Recém-chegada de Roma. Foi uma semana muito intensa. Houve, sem dúvida, um compromisso reafirmado por parte dos Estados-membros em relação à centralidade do direito humano à alimentação na agenda política mundial e à centralidade deste espaço de articulação, de consensualização de posições dos diferentes atores, não só dos Estados-membros, como sabe, participam os Estados-membros todos, os governos neste Comitê Global de Segurança Alimentar e Nutricional, mas também outros atores, nomeadamente a sociedade civil, que tem uma participação muito forte neste processo, mais ainda depois da reforma desse comitê em 2009, que assegurou um papel de destaque à participação da sociedade civil e muito particularmente dos movimentos sociais, movimentos campesinos nestas matérias, que são multidimensionais, pelo que, obviamente, as respostas também terão que ser multidimensionais. A preocupação central em cima da mesa é alimentar quem tem fome. Como é que, ou que medidas saem destes encontros para esse objetivo? A situação é dramática, não? É muito trágica. O último relatório da FAO e de outros organismos internacionais que foi recém-lançado, o que chamam o SOFI, o Estado da Alimentação no Mundo, da situação da segurança alimentar e nutricional no mundo, revela que 821 milhões de pessoas estão em situação de má nutrição no mundo. E estes dados são mais preocupantes na medida em que, apesar dos compromissos assumidos a nível mundial, ao nível dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que todos conhecemos, e que até 2030 o ODS 2 prevê a erradicação total da fome no mundo, estamos cada vez mais longe de cumprir esse objetivo, não é? E, portanto, há aqui um desfazamento entre os compromissos que são assumidos em algumas instâncias e a situação real enfrentada nos diferentes países. Apesar de até 2015 haver uma trajetória de redução da situação de insegurança alimentar e nutricional no mundo, a partir de então os números têm vindo a aumentar. Não é? Portanto, tem havido uma trajetória crescente em termos de insegurança alimentar e nutricional. Portanto, neste momento os dados são extremamente preocupantes e exigem, por parte dos Estados-membros, por parte dos diferentes atores, um compromisso político muitíssimo forte. De outra forma, não vai ser possível alcançar o ODS 2 até 2030, portanto, a erradicação da fome no mundo. Portanto, não se vai de compromisso em compromisso político sem que esses compromissos depois se traduzam em levar alimentos a quem realmente precisa deles. Excelente, João. É precisamente essa uma das grandes questões que se colocou durante esta semana no Comitê Global de Segurança Alimentar e Nutricional e quer a sociedade civil, através do mecanismo de participação da sociedade civil no CSA, no Comitê Global de Segurança Alimentar e Nutricional, quer alguns Estados-membros salientaram, relembraram, insistiram na centralidade de haver uma coerência entre os esforços que são feitos nestas instâncias internacionais, e não estamos a falar só em Roma, ao nível do Comitê Global de Segurança Alimentar, estamos a falar em Nova Iorque para as discussões dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estamos a falar de Genebra para a discussão no âmbito do Comitê dos Direitos Humanos, não só uma coerência entre estas esferas internacionais, mas uma consistência muito clara e um diálogo muito fluido entre esses compromissos a nível internacional e as políticas públicas a nível nacional. Portanto, este diálogo entre os esforços em termos de políticas públicas específicas para a agricultura familiar, para assegurar a segurança alimentar e nutricional, para assegurar programas de compras públicas de alimentos, por exemplo, para a alimentação escolar, são absolutamente centrais e só a partir dessas políticas públicas a nível nacional centradas no direito humano à alimentação, nos direitos humanos que, como sabemos todos, são
indivisíveis, portanto é fundamental abordá-los desde essa perspectiva, será possível, de facto, realizar os compromissos a que os Estados-membros se comprometem nestas esferas internacionais. Então, se a bola está do lado das políticas públicas, portanto, ao nível de cada Estado, de cada governo, então o que é que acontece? Não há vontade política de alimentar as suas populações, o que parece muito estranho, colocado assim. Sim, colocado assim parece muito estranho, não é? Mas o que nos parece é que é fundamental que compromissos políticos que são assumidos a nível internacional sejam traduzidos em políticas públicas específicas a nível nacional. O que o Comitê Global efetivamente faz é o desenvolvimento, por exemplo, de diretrizes de direito à alimentação, que estão a fazer 14 anos neste momento, portanto foram assinadas, ratificadas por todos os Estados-membros em 2004, que dão indicações, orientações para que os Estados-membros depois coloquem nas suas próprias agendas nacionais. É tido como exemplo de que, de facto, ao aplicarem essas recomendações, houve uma melhoria? Houve uma melhoria até muito recentemente, por exemplo, no caso brasileiro, e em vários países africanos de língua portuguesa temos conseguido conquistar um espaço de participação social, um espaço de diálogo entre os diferentes atores para discutir as políticas públicas sobre segurança alimentar e nutricional. E aqui o paralelo com o esforço que tem vindo a ser feito ao nível regional da CPLP, no Conselho Regional de Segurança Alimentar e Nutricional, onde os Estados-membros dos 9 países da CPLP participam e participa também parlamentares, setor privado, universidades, sociedade civil. Nesse âmbito são desenvolvidos esforços no sentido de construir políticas regionais que depois se traduzam, como o João dizia há pouco e muito bem, a centralidade de traduzir isso a nível nacional em políticas públicas específicas. Veja-se o caso das diretrizes de apoio e promoção à agricultura familiar, que foram aprovadas em 2017 em Brasília e foram agora ratificadas em Cabo Verde, na Ilha do Sal, na última reunião do CONSEM, em julho, em que, efetivamente, o que se prevê é criar um ambiente político e umas diretrizes, umas orientações para que os países a nível nacional possam efetivamente promover essas políticas públicas. Moçambique já começou com a questão dos cadastros a fazer esse esforço. Portugal recentemente aprovou os estatutos da agricultura familiar, obviamente com alguns elementos que nós gostaríamos ainda de ver melhorados, mas são passos importantes no sentido de construir essas políticas públicas, assegurando que os titulares dos direitos, aqueles que efetivamente necessitam de estar no centro da discussão, têm uma voz ativa, uma voz permanente nestes espaços de discussão. E como é que essas pessoas têm, de facto, uma voz ativa? Na nossa opinião, através de um trabalho de rede. Nós temos insistido bastante, aliás, o mecanismo de facilitação da participação da sociedade civil no Conselho CPLP é precisamente isso, é um espaço de articulação a nível internacional, ao nível da CPLP, onde participam redes nacionais de segurança e soberania alimentar e nutricional de todos os países da CPLP, aqui em Portugal é a Realimentar, que tem participado, mas em todos os países, e nomeadamente em todos os PALOP, existem redes nacionais que envolvem organizações que trabalham com soberania e segurança alimentar e nutricional e que estão presentes nesse mecanismo, e participam também especificamente as organizazações campesinas, as organizações de agricultores. A esperança é que essa rede, esse modo capilar de atuação consiga alguma inversão. Falou no Brasil. O Brasil é exemplo em que medida? O Brasil, em termos de quadro legal e institucional para o direito humano à alimentação, tem uma experiência extremamente importante. Não é? Mas não há dados, direito humano à alimentação... não há dados em relação ao crescimento do acesso à segurança alimentar? Sem dúvida. Na última década assistimos a uma melhoria considerável em termos de redução da insegurança alimentar no país e em termos de construção de um espaço, de um quadro institucional muito favorável à participação destes atores. A minha dificuldade ao ouvir as respostas que me dá é situá-la ao nível das pessoas que precisam de alimentos, que estão em situação de insegurança alimentar, porque o âmbito parece-me demasiado político, institucional. Em que momento é que
sai deste quadro institucional e desce mais à terra, mais onde estão as pessoas? Repare que, na nossa opinião, a criação desse quadro institucional e a criação desse quadro legal são absolutamente imprescindíveis para que haja a possibilidade de ter acesso concreto à alimentação. Portanto, a ter um direito realizado em relação à alimentação e nutrição adequada. Mas, repare, estamos a falar de políticas públicas muito específicas que, a nível nacional, têm que ser construídas. Por exemplo, se falamos em termos de nutrição, o que está agora em discussão no Comitê Global de Segurança Alimentar é o desenvolvimento de diretrizes específicas para sistemas alimentares sustentáveis e nutrição, para que depois os Estados promovam políticas públicas específicas nos seus próprios territórios para assegurar esse direito a uma alimentação nesses respectivos países. Claro que se estamos a falar de políticas públicas que sejam favoráveis à promoção de dietas sustentáveis, de promoção de sistemas de produção agroecológicos ou de transição agroecológica, se estamos a falar de políticas públicas específicas para a agricultura familiar, que reconhecendo que estes atores, estes agricultores e estas agricultoras familiares têm um papel central para alimentar a nível mundial a população, então temos que reconhecer que é imprescindível que tenham políticas públicas diretamente desenhadas para favorecer e para promover esta agricultura familiar. E é evidente que isto passa por questão de crédito, acesso a crédito, de acesso a terra e território, uma não discriminação da questão do género. É fundamental que haja, de facto, uma visão mais holística, mais multidimensional destes direitos humanos, porque um deles não pode ser assegurado sem os outros estarem assegurados. Portanto, para termos efetivamente uma situação de realização do direito humano à alimentação, é fundamental que o direito das mulheres, o direito à terra e ao território, o direito às sementes, o direito à água, estejam assegurados. Isso passa necessariamente por políticas públicas nacionais. Fazem algum tipo de monitorização relativamente à aplicação dessas políticas? Sim, sem dúvida. Nós, o relatório que acabamos de preparar é precisamente nesse sentido. Nós temos defendido muito que no âmbito do Comitê Global de Segurança Alimentar e Nutricional, as diretrizes, os produtos, os resultados políticos que saem desse comitê sejam monitorados. Só assim entendemos que é possível fazer um acompanhamento sério da implementação. E aqueles Estados, aquelas organizações que não cumpram com a sua declaração política, o seu compromisso político, têm alguma sanção? Ao nível do Comitê Global de Segurança Alimentar, não, mas ao nível do Conselho de Direitos Humanos, como sabemos, sim. Por isso, a nossa discussão e a nossa tentativa de ver aprovada a Declaração dos Direitos Campesinos, por exemplo, ao nível do Conselho de Direitos Humanos em Genebra. E que sanção é essa? As sanções são definidas em função das declarações. Portanto, os Estados são, sem dúvida nenhuma... A Declaração de Direitos Campesinos ainda não foi aprovada. Portanto, é difícil fazer esse prognóstico em relação ao que serão as sanções a aplicar aos Estados que não cumpram. Mas sim, ao nível do Conselho de Direitos Humanos, existem sanções e os Estados são chamados a responder perante elas. Ao nível do Comitê Global de Segurança Alimentar, como lhe dizia, não existem sanções explícitas e por isso entendemos que esses exercícios de monitoramento da aplicação efetiva das recomendações políticas que saiam do Comitê é absolutamente essencial. A relatora do Direito Humano à Alimentação nas Nações Unidas também salientou a centralidade de fazer esse acompanhamento e esse monitoramento das políticas públicas. Dias, mesmo para terminar, claro. Dados estes mais de 280 milhões de pessoas em necessidade alimentar no mundo e tendo em conta esta meta de fome zero em 2030, está otimista? Eu acho que temos que estar otimistas, mas só vai ser possível reduzir estes 821 milhões de pessoas em situação de má nutrição para fome zero, para uma situação, para uma concretização do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2, portanto, acabar com a fome em 2030, se houver um compromisso muito efetivo por parte de todos os Estados-membros e por parte de todos os atores. Está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. Muito obrigado por ter vindo ao Causa e Efeito. Muito obrigada.